como que você se comportou tantas vezes para falar com seus clientes ou na sua vida financeira quando teve esse cenário, né, que agora já vem aumentando, mas quando a gente viu a Selic saindo de 14, batendo 2, né? Então, que nem quando você chegou aqui, pô, agora todo mundo tá falando de mim porque a Selic tá subindo, pré-fixado, isso, aquilo. Como que foi do seu lado, né, olhar assim e falar, gente, ainda assim renda fixa tem a sua importância, né, independente da taxa de juros que tá 14, tá 10, tá 2 agora. Como que foi essa comunicação e também como que você reagiu, às vezes numa estratégia relacionada à sua carteira, enfim, dos seus investimentos? Legal. Então, quando a taxa Selic começou a cair, é porque assim, a renda fixa ela tem dois papéis, né? As pessoas só reconhecem um papel da renda fixa, que é o papel de controle de risco. Todo mundo sabe que você põe num título de renda fixa e, teoricamente, ele vai deixar a sua carteira mais conservadora. Todo mundo entende esse conceito. Mas só tem um título de renda fixa que cumpre esse papel, que é o pós-fixado. O pré-fixado e indexado à inflação é o que a gente acabou de falar aqui, pode dar grandes prejuízos. Então, assim, a renda fixa, perguntavam para mim, Marília, a renda fixa morreu? Eu falava, ela nunca vai morrer, porque ela sempre vai ter o papel de controle de risco. Então, assim, não é todo mundo que aceita colocar 100% do patrimônio em bolsa. Sim. Né? Assim, porque vem uma crise como essa da pandemia, a bolsa caiu 45%. Todo mundo aguenta ver o seu patrimônio, principalmente quando você tem filho, né? Seu patrimônio cai 45%, você fala, caramba, eu tenho a escola das crianças para pagar. Então, assim, é muito difícil. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar um pouquinho em pós-fixado. Vamos supor, você não aguenta perder 50% numa crise, você aguenta perder 25%. Então, você vai colocar 50% em pós-fixado, 50% em bolsa. 25% não aguento perder, aguento menos. E aí, você vai aumentando. Então, assim, o papel de controle de risco da renda fixa vai ser eterno, né? Ele vai ser eterno e ele sempre vai estar presente na sua carteira, a não ser que você sempre invista 100% em bolsa. O segundo papel da renda fixa é esse papel de marcação a mercado. Então, quando a taxa Selic começou a cair de 14 para 2, é o melhor momento da marcação a mercado. Porque é exatamente aquele momento que a taxa cai e você começa a antecipar receber. Fluxo. Entendeu? Então, de 2016 a de 2019, a gente surfou de braçada na renda fixa. Né? Porque tinha acabado de sair o impeachment, o Temer entrou, começou a fazer um monte de reforma estruturante, o Banco Central com o Ilan controlou a inflação, foi mais rock, né, que a gente chama, foi mais duro, controlou a inflação começou a cair, a expectativa começou a cair, as metas de inflação começaram a cair. Então, essa época, assim, a gente estava nadando de braçada em renda fixa, porque exatamente a gente estava antecipando tudo que era fluxo, né? E aí, depois que a taxa caiu, depois da pandemia, que a Selic caiu para 2, aí o cenário se reverteu. Sim. Então, peraí, a Selic tá caindo para 2, daqui para baixo não vai mais, não tem como, né? Juro longo não tem mais como. E o governo começou as políticas de aumento de gastos, né? Então, auxílio emergencial, mais auxílio emergencial, precatórios fora do teto, aumento do Bolsa Família, não sei o que. Aí eu olhei e falei, opa, peraí, isso pode fazer com que a gente tenha uma trajetória de alta da taxa de juro, né, das taxas no mercado, porque a gente só teve uma trajetória de queda até agora por conta do teto de gastos, que limitava o gasto, vislumbrava uma trajetória fiscal lá e tal. A gente falou que a gente ia ser comportado. Agora você tá me falando que a gente não vai mais ser? O mercado não vai gostar. E o mercado vai começar a pedir prêmio. Então, ele não vai mais te financiar no longo prazo por 7, ele vai pedir 10. Então, isso vai fazer com que meus títulos de renda fixa comecem a postecipar fluxo, né? Então, aí a taxa sobe, você começa a render uma taxa maior, mas você postecipa fluxo, dá prejuízo de marcação a mercado. Então, nesses últimos 1 ano e meio, né, desde meados de 2019, eu fiz o contrário. Eu vendi tudo que era pré-fixado longo, IPCA longo, e comecei a ir para os pós-fixados ou títulos muito curtinhos, exatamente para evitar esse efeito de marcação a mercado. E esse ano foi uma desgraça, né? Tudo que é título pré-fixado, e IPCA+, deu prejuízo. Você vê no Tesouro Direto, tá uma lástima lá. É complicado e é interessante você saber dessas duas visões para renda fixa, de você entender que uma parte vai segurar
vai ser conservadora, mas você tem que ter uma gestão ativa para você fazer os seus movimentos para ganhar dinheiro e não perder. E, infelizmente, as pessoas só vão para a bolsa. Uma coisa que a gente sempre fala, você vai construir uma carteira, se exponha a vários ativos, diversifique não só as ações, diversifique também um pouco de títulos públicos, um pouco de CDB, pega uma cripto, pega um fundo, porque a pessoa ela vai se expor a diversos cenários e quando acontecer alguma coisa específica, né, na microeconomia daquele cenário, ela se beneficia com os outros. Então, é muito importante essa mensagem de mostrar que dá para ganhar dinheiro com a renda fixa e que a renda fixa não morreu, que o pessoal que fala, eu sou 100% bolsa, eles se prejudicaram muito na crise. Eu pergunto, pra quê? Então, pra quê? Se vai ser 100% bolsa. Então, a ideia de mostrar isso é muito importante. Você é a primeira pessoa que está trazendo esse assunto no nosso podcast, por exemplo. A gente só fala né? de renda variável. Só fala de Verdade. renda variável. Só que quando você tem a sua autonomia e sua experiência no mercado, você mostra que dá para ganhar até mais dinheiro do que muita gente que está só na renda variável. Você sabe que interessante? Eu estava fazendo um curso lá pro pessoal da Nord, onde eu mostrei a seguinte tabela. Eu peguei uma tabela da Bloomberg lá, as 10 maiores altas e as 10 maiores quedas da Bolsa, e aí eu peguei 2 períodos. Primeiro período, super ciclo de commodities, 2003 a 2007, ou 2008 antes da crise, tá? Peguei esse período. O que acontece nesse período? Tudo que eu vou falar, você tira a maior alta e a maior queda, porque, enfim, imagina que é um outlier, tá? Então, pensa na média dos 10 maiores. Se você olhava as maiores altas, elas estavam rendendo 10 vezes o valor do CDI do período. Se você olhava as maiores quedas, elas estavam em torno de 20%. Aí eu peguei essa mesma comparação para a época pós-crise de 2008, que era de 2008 a 2016 antes do impeachment. Você pega as maiores altas, eram 2 vezes só o CDI. A outra eram 10, essa eram 2. Você pega a média das maiores quedas, 85%. A outra era 20%. Então, o que eu costumo dizer? O cenário macro, ele é tipo a correnteza para o remador. Se você estiver indo a favor da tendência, então, é um aumento de commodity, a gente vende commodity, nossa bolsa performa bem, você não precisa ser o melhor remador, você não precisa ter o melhor barco, você não precisa ter o melhor equipamento, você não precisa treinar que nem um louco. Você vai lá na sua canoinha, no seu stand-up. E vai ser levado. E vai ser levado. Entendeu? Se você entra num cenário macroeconômico ruim, você está remando contra a maré. Se você não for o mais forte, tiver a melhor canoa e tiver o melhor equipamento, você vai ser jogado para trás. Então, assim, eu não sei quanto a vocês aqui. Eu quero remar no meu stand-up, entendeu? Porque eu não sou o melhor remador, eu não tenho a melhor canoa, não tenho o melhor equipamento, né? E talvez as pessoas físicas também não tenham. Então, vamos no stand-up. A bolsa é excelente para horas de crescimento econômico. Então, caiu muito a bolsa, você entra com uma simetria convidativa. Agora, ter sempre bolsa o tempo todo, não importa o preço, não importa o cenário macroeconômico, você vai remar contra a maré. E aí, se você errar, você vai entrar naquela estatística da queda de 80% do seu patrimônio. Aí sua canoa quebra, você perde o remo e morre afogado. Exatamente. E é importante a gente falar isso, porque aí a pessoa que tá vendo aqui esse episódio, ela entende que o mercado tem ciclos, né? Tanto para renda variável quanto para renda fixa, né? Então, que nem você falou, quando a bolsa, né, vai ter momentos ali de crescimento econômico do Brasil, a bolsa vai subir, que é uma beleza, né? Bem como aconteceu em 2019. Sim. Né, que subiu muito e muita gente que não sabia nada sobre investimento comprou qualquer ação lá e ganhou junto, tá ligado?